Evangelho de João, capítulo 19. Jesus é condenado à crucificação. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando uma coroa de espinhos e a capa da púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não se fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir disso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gabata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos lei senão César, responderam o chefe dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. A crucificação. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escreves o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, estando a túnica esta, porém, era sem costura, tecida numa túnica, única peças de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e atiraram sorte pelas minhas vestes. O que
Os soldados fizeram perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Magdalena. Quando Jesus via sua mãe ali perto dela, os discípulos a quem ele amava, disse a sua mãe: aí está o seu filho. E os discípulos: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e de sopro a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo povoado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os despediram a Pilatos de mandar quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegou a Jesus, constando que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aqueles que o viu disse dele: Seus testemunhos testemunharam que viu isso. Seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade. Dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que traspassaram o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou a cerca de 34 quilos, mistura de mirra e óleos. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveu em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo. Nele ninguém jamais fora colocado, por ser o dia de preparação dos judeus. E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém.